Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nessa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, temos aqui na liturgia, momento, no caso do encontro de Maria com Isabel. Logo no início a gente vê que naqueles dias se refere, que Maria parte apressadamente para a região da Galileia. Maria, quando ela tem um encontro ali com o anjo, e que ela sabe que vai ser mãe do Salvador, então que ela aceita o projeto de Deus na sua vida, ela sai, no caso, ao encontro da sua prima. Ela sai para servir, apressadamente. Ela em nenhum momento ela fica parada, mas ela sai apressadamente para servir aquela que estava ali. No caso, grávida já de 6 meses, sua prima Isabel, assim como o anjo havia anunciado a ela. E ela vai ao encontro para ajudar e para confirmar tudo aquilo, no caso, que o anjo havia anunciado a ela. E ela fica lá cuidando de Isabel. E no momento que ela chega na casa de Isabel, ela é saudada dessa forma, Bendita és tu que aceitastes, o projeto de Deus na tua vida, que disse sim ao projeto de Deus. Maria, ela teve essa coragem de dizer, assim como eu falava ontem à noite, ela, uma jovem de 13, 14 anos, ali, ela aceita esse projeto de Deus. Ela aceita ser mãe do Salvador. Por isso ela tem essa dignidade de bem-aventurada, e ela mesma proclama no Magnífica, em todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque aceitou o projeto de Deus. Todos nós que aceitamos, que temos esse encontro com Deus e aceitamos esse projeto, é justamente para o quê? Para um dia chegarmos à finalidade que é a nossa vida, a eternidade, o céu. E Maria, ela foi prova disso, como fala a segunda leitura, Cristo como primícias da ressurreição. Maria já vem após Cristo, já vem mostrando que todo ser humano, qual o seu caminho. Se busca fazer a vontade de Deus, nós também seremos assunto ao céu, no caso de corpo e alma. Nós precisamos apenas adentrar este projeto de Deus, para que o mesmo possa acontecer com cada um de nós. É prova do que vai acontecer com aqueles que obedecem à vontade de Deus. A gente, a princípio, se assusta, com a leitura do livro do Apocalipse. Muitas pessoas se assustam. É o fim do mundo. Não, é justamente na leitura de hoje, falando, no caso da própria igreja, do encontro ali que a igreja teve, no caso de ser ali a esposa de Deus, de ser aquela que aceitou o projeto. E assim é Maria, nesse livro do Apocalipse, tanto essa leitura se refere a Maria, que a gente pode compreender, porque ela aceitou o projeto de Deus, e assim também podemos entender como a própria igreja, que deu um grande passo, depois que o seu esposo veio, que o esposo veio ao encontro dela, para fazer a obra acontecer aqui nessa terra. Falado do dragão que varre a 6ª parte da terra, o inimigo ele está aí para tentar realmente consumir, tomar aqueles que não querem nada com a vida. Mas o Senhor nos mostra o caminho, através da igreja. A igreja é o ponto de partida, o ponto de partida, e assim podemos dizer também o ponto de chegada, porque na morada eterna. A igreja faz parte de todos nós somos igreja, e se nós fazemos parte desse Cristo, que é a cabeça, então temos que começar a caminhar, a nos atentar para a finalidade, que é a vida eterna, é fazendo a vontade de Deus. Maria, como nós lemos no Evangelho, ela é cantado Magnífica. Ela mesma canta, que
o que acontecerá no céu. Né? Lá entrarão os humildes, os pobres de espírito, né? Mas aqueles soberbos, os ricos, que buscam somente as futilidades, as coisas mundanas, esses não entrarão, não terão vez. Por isso é importante que a gente aprenda isso e comece a colocar em prática na nossa vida, tanto a humildade, como o amor ao próximo, como a confiança no próprio Deus. Nós devemos buscar nos fortalecer, devemos buscar nos aprimorar naquilo que nós aprendemos do próprio Deus. A gente professa a nossa fé todos os domingos, né? Nós professamos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou, né? Que nos mostrou o caminho a seguir. Nós professamos essa fé e temos verdadeiramente que colocar em prática, não só falar, porque às vezes é muito fácil a gente proclamar palavras, a gente falar, mas o que é que o nosso coração está precisando? Vivenciar tudo aquilo que nós falamos. Que nós falamos de bem, né? Porque às vezes a gente fala palavras de mal contra o irmão e às vezes contra a nossa própria vida. Então, é profetizar sobre a nossa vida, é viver segundo aquilo que o Senhor já fez como esquema da nossa vida, como eu posso dizer, como um caminho, uma missão que nós temos que concluir. Quem dentre nós está buscando outra finalidade além do céu? Porque se nós estivermos buscando outra finalidade, nosso lugar não é aqui na igreja. Se nós realmente buscamos o céu, né, permaneçamos firmes. Agora, se a gente busca outra coisa, vamos saindo da igreja, vamos atrás de outra coisa, ou da finalidade que você busca, mas se realmente queremos a eternidade, se nós queremos o céu, abracemos com toda a fé, com toda a confiança, porque foi pela fé que Maria teve na palavra de Deus que se concretizou tudo aquilo. Como a própria Isabel diz, né? Bendita és tu que acreditou, que acredita na palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor tem profetizado na nossa vida e a gente finge que nada aconteceu? Porque justamente todos os dias nós recebemos profecias sobre a nossa própria vida. Se nós rezarmos, se nós meditarmos a palavra de Deus, é o Senhor falando conosco, nos respondendo o que nós precisamos fazer. E a gente não escuta, não dá prosseguimento àquilo que o Senhor tem falado, né? Hoje, como foi falado, né, celebramos o dia da vocação religiosa, né, da vida consagrada. Todos nós nos consagramos a Deus. Claro que a vida religiosa é de uma forma diferente, mas todos nós somos consagrados. Desde o momento do nosso batismo, nós somos consagrados ao próprio Deus. E que nós possamos assim almejar como os religiosos. Ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã, né, que ela dizia assim, que o seu testemunho de vida, do encontro que ela teve com Cristo, se concretizou no momento que ela decidiu dar seu sim, que ela olhou, né, para toda a sua humanidade, o que ela estava vivendo ali naquele momento, e ela teve aquele encontro com Deus. Não é para dizer que todos nós devemos ser consagrados à vida religiosa, mas da nossa forma, a gente deve buscar vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que Ele vai fazer com a finalidade do céu, né? Temos muitos de nós que buscam apenas prazeres momentâneos, a fé momentânea. Dizer assim, eu acredito, eu tenho fé que isso vai se realizar, mas a fé verdadeira é aquela que vai de encontro ao Senhor, que vai de encontro à eternidade.
e que nós possamos sustentar esta fé, que nós possamos alimentar esta fé todos os dias em nossa vida. Se Maria foi assunta ao céu, é mostrando o caminho, né? É um dogma de fé da igreja. Temos 4 dogmas relacionados à vida de Maria. E este, né, no caso da assunção ao céu, é justamente nos mostrando o caminho que nós vamos trilhar se nós realmente fizermos a vontade do Pai. Essa vai ser o ponto, como posso dizer, o ponto final de toda a nossa caminhada, o céu. Né, Maria não teve seu corpo apodrecido, porque como fala, né, no caso, não se contaminou com a podridão. Assim como Jesus, Maria também não se contaminou. Seu corpo, desde o início, ela foi isenta, né, do pecado. Ela foi ali agraciada de não ter pecado algum. O pecado que nós nascemos, que era justamente aquele pela desobediência que nossos pais, Adão e Eva, cometeram, Maria, ela foi isenta daquele pecado. Foi tirado da vida dela. E que nós possamos seguir este exemplo de Nossa Senhora. É claro que nós nascemos com pecado, mas nós fomos purificados pelo batismo, pelo sacramento do batismo. E se nós fomos purificados, andemos conforme essa purificação. Andemos conforme o Senhor nos pede, vivamos a santidade. Vivamos a conversão todos os dias, para termos um dia a finalidade de sermos também elevados ao céu. Claro que nós vamos ter o nosso julgamento. O julgamento vai ser justamente para aquelas pessoas que não fizeram, que não obedeceram à vontade de Deus. Temos o julgamento individual e temos o julgamento final. Mas que nós possamos todos caminhar com a finalidade de alcançarmos o céu. Que assim como exemplo de Maria, dos santos que já nos precederam, dos santos que vivem no meio de nós, que buscam viver conforme a vontade de Deus. Porque a gente imagina que é só aqueles que estão no altar, mas no meio de nós existem muitas pessoas que estão vivendo a santidade, que estão verdadeiramente fazendo a vontade de Deus aqui na terra. E essas pessoas muitas das vezes não são enxergadas, não são vistas, porque aquele que busca verdadeiramente viver a santidade não é uma pessoa egoísta, não é orgulhoso. Se vai viver a sua vida de santidade, é vivendo a humildade, é vivendo o amor verdadeiro a Deus. Não queiramos nos aparecer, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, que me leva à santidade. Mas sejamos como Nossa Senhora. Em nenhum momento ela quis se aparecer, porque ela poderia falar, porque ela recebeu do próprio Cristo ali o ensinamento. Ela se tornou discípula. Além de receber a própria palavra viva no seu ventre materno, ela também se tornou discípula. E ali seguiu, ela teria muita coisa para falar, mas ela soube silenciar e soube viver a sua humildade e o amor ao seu Filho Jesus. É desta forma que nós também devemos viver para alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.